ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em preces, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Porque aquele dia estava assim também. Depois... Assim ficou melhor. Aqueles 3 pontinhos em cima, você vê outras imagens. Boa noite, menina. Boni? Oi. Tudo bem? Sei lá, tô meio perdida aqui. Tá bem. Como sempre, eu tô perdida. Eu não sei mexer em nada. O negócio fica de lado e ninguém fica de pé. Mas... Pessoal, boa noite aí, né? Os nossos pensamentos aí para a reunião, a gente vai ler um trecho aqui, uma mensagem do livro Coragem. E aí eu peço aos irmãos, né, que silenciem aí o áudio do celular. Basta clicar na tela, né, quem está muito acostumado, clica na tela e que vai aparecer no rodapé aí, silenciar, um íconezinho que parece com o microfone. Então, você aperta na tela e vai no silenciar, vai ficar vermelho o ícone do microfone. Tá bom? Isso, beleza aí. A Ivone já se acertou ali. Então, na hora que quiser fazer algum comentário, é só clicar na tela de novo e habilitar de novo o microfone, tá? Vamos lá, então, pessoal. Bom, vamos lá. Então, do livro Coragem, o que importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos
aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar, que nos cabe responder ao mal ou ao bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Emmanuel. Então, elevemos nossos pensamentos ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Mestre e Irmão amado Jesus Cristo, a Maria Santíssima, e a todos os espíritos protetores que abençoam e protegem o nosso Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que possamos serenar nossos corações, nossas mentes, para que possamos absorver um pouco mais e melhor os ensinamentos dessa doutrina que tanto nos eleva, que tanto nos acrescenta. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos conectados à espiritualidade maior, todos nós encarnados e desencarnados nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, na quarta-feira passada, a gente começou, o capítulo 5. Então, a gente foi só até um certo ponto. O capítulo 5 do Livro dos Espíritos fala sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Então, a gente começou a ler aqui o item, a questão 222, falando sobre o dogma da reencarnação, enfim, sobre toda essa parte das diversas existências que a gente tem, a necessidade, as motivações. E agora, a gente vai dar continuidade aqui. A gente está antes de uma sequência de perguntas. Aqui no meu livro, aqui, do começo do capítulo, passaram-se 6 páginas. Então, no meu livro aqui, a página 202. A gente vai iniciar um parágrafo que começa antes de uns itens, de umas perguntas, que começa como se não há reencarnação. Só para a gente situar aí. Só ver se todo mundo achou aí, pessoal? dá um ok. Assim. Capítulo 5, tá? Então, só dá um... Se todo mundo achou, dá um ok aí. Tá? Então, o parágrafo começa: se não há reencarnação, só há uma existência corpórea. Ok? Mais ou menos na 6ª página aí do capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Questão 222. Então, vou começar a ler aqui. Se não há reencarnação, só há uma existência corpórea. Isso é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Em ambos os casos, a que grau chegara no corpo?
Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Aí vem as questões, né? Por que a alma mostra aptidões tão diversas, independente das ideias adquiridas pela educação? Né? Ou seja, né, a gente tem a educação da Terra, mas muitas das vezes a gente observa que a alma, né, ela apresenta, né, aptidões, né, gostos diferentes daquilo que aquela família, né, ou aquela educação que ela obteve na Terra passou para ela. Então, por que a alma mostra aptidões tão diversas, independente das ideias adquiridas pela educação? Segunda, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? Né? A gente tem observado isso, né? São os pequenos talentos, os pequenos gênios aí, que com, às vezes, 4 anos, 3 anos, né, já sabe tocar um instrumento, ou tem aptidão para falar outras línguas, ou tem uma inteligência, um tipo de inteligência mais avançado que, né, destaca, né, são os prodígios, as crianças prodígios, enfim. Questão 3. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas, que não existem em outros? De onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Essa é outra questão importante também, né? Às vezes você tem uma criança, né, que nasce em um seio, de uma família, né, uma família de bem, as pessoas, né, e a criança já tem uma tendência negativa, ou o contrário, né? Você vê que aquela criança se destaca, né, no meio de um meio completamente adverso. Aí vem outra questão. Por que certos homens, independente da educação, são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes em nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Enfim, né? Se você, que independente da educação, né, que às vezes a criança recebe, não é o fato de você colocar ela na melhor escola do mundo que vai fazer com que essa criança se transforme em um gênio, né? Então, aqui está trazendo reflexões para a gente que existem coisas, conhecimentos anteriores, né? É o que a gente vai ver agora aqui, ó. Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões estão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Neste caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Ou seja, Deus, então, que justiça seria essa de Deus se ele desse a alguns privilégios, né, de inteligência, de aptidões em relação a outros? Né? Seria uma coisa injusta, né? Se fosse só a matéria que revelasse, justificasse essas aptidões. Aqui, então, uma série de questionamentos para a gente refletir, né? Aí vem, continua. Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica.
Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram, conforme se estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como uma de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tem vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reúne em certo dia 1000 indivíduos, de 1 a 80 anos. Supõe que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Então, ele fez aqui uma analogia, né? Muito interessante, de uma reunião de pessoas com diferentes idades, diferentes experiências, e aí envolvido por uma nuvem. Né? O que essa nuvem é para a gente? É o esquecimento quando a gente reencarna. Né? Que aí a gente esquece, mas os conhecimentos, né, os nossos instintos, nossas experiências estão ali em estado latente, que em determinados momentos elas afloram. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se às que não explicam àquela que explica? Então, né, é uma pergunta que é feita aqui pelos espíritos, né? Então, se a gente tem uma teoria, né, que é a teoria reencarnacionista, né, que explica todas essas diferenças, por que a gente vai, né, já que a gente tem, né, a característica da fé raciocinada, escolher uma coisa que não explica, que não tem lógica, não tem sentido? Então, é o questionamento que está fazendo aqui. Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote é uma raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça tentar fazê-lo cristão. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme a justiça de Deus? Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Alguém sabe o que é o Hotentote? O Hotentote, a gente pode até pesquisar depois, ou se alguém souber aí, tiver acesso. Quem souber, já clica aí e fala pra gente. Seja alguma raça, né, diferente, que naquela época era bem comum, né? Ele fez a comparação Hotentote com a raça caucasiana, né, que é a raça branca, né, comum na Europa, né? Então deve ser uma raça mais, não sei se é primitiva ou índio, alguma coisa ligada. É um tipo de indígena. Indígena, né?
povo nômade africano do sul da Do África. sudoeste africano, isso. No pé aqui do livro diz Ah, tá. Ok. Muito bom. natural do Então, sul isso. da África. Alexandre, Oi. cabe uma informação assim importante na abordagem, né? Até porque muitas pessoas acusam a doutrina espírita de ser racista, que está sendo colocado aqui para um grupo de europeus do século XIX. Então, essas comparações são comparações científicas que levam em consideração a visão científica da época para que seja entendida, né? Hoje, a visão da antropologia, por exemplo, é que essa questão de civilização, civilizado ou não civilizado, ela é bem relativa. Por exemplo, hoje é considerado mais civilizado um grupo social que consegue interagir melhor com a natureza sem degradá-la, porque a gente já sabe que a degradação da natureza provoca a destruição do próprio homem, do corpo físico, né? Do homem na Terra, né? E geralmente no final, aqui nessa edição que eu tenho, inclusive tem uma nota explicativa bem interessante sobre isso. Então ele faz essa comparação do tipo, dentro de uma lógica europeia do século XIX, eles estavam se dirigindo a europeus do século XIX, então a máquina, derrubar árvore, poluir água, era ainda considerado, dentro daquela visão científica, ainda uma forma de progresso. Né? Obviamente a gente errou a mão e essa visão muda, né? Você vê hoje, inclusive, dentro de palestras espíritas, essa reinterpretação, né, da colocação. Não, perfeito. Muito bem colocado aí, Helder, né? Que é uma visão ligada a conhecimento, digamos assim, né? Cultural, né? Daquela época, entendeu? A questão, né, da cultura considerada, né, dominante naquela época, né? Não em relação à evolução moral, né? Então, eles consideravam que os mais evoluídos eram aqueles que tinham o domínio do conhecimento comum daquela época, né? As civilizações, os países, né? E não, por exemplo, o índio, né? O africano, as populações de civilizações mais remotas, né? Acho que é nesse sentido. E muitos estudiosos do espiritismo da época, eles já tinham noção também que alguns conhecimentos que eram considerados nascidos na Europa, na verdade, eles eram a continuação de conhecimentos gerados no Oriente Médio e até em outros povos. Por exemplo, os incas conheciam o valor do zero na matemática, os europeus vieram conhecer depois, né? Já se questionava se havia uma história na África, e hoje já se sabe que os reinos africanos ao longo da história foram poderosíssimos, muito antes da Europa até se considerar o homem europeu civilizado, existiram reinos na África, né, que a referência cultural dos europeus até o século XVIII, por exemplo, era o Egito, que na verdade tem o nome original de Kemet, terra dos pretos, ou seja, toda a mitologia grega e romana, ela tem uma fonte inicial que vem do Egito preto, não o Egito árabe que a gente conhece hoje. Então, você vê que se você reler toda a colocação dos espíritos, tudo é válido e é verdade. E eles sempre também colocam que falam a linguagem daqueles que estão ouvindo para o entendimento. E ainda assim a explicação se encaixa perfeitamente, como uma luva. Ok. Só para podemos continuar então? Essa questão do Otetonte, né? Ele diz aqui, ó, que é um povo, pertence à etnia Khoisan, de caçadores, coletores e pastores da África do Sul, cujo território foi dominado pelos imperialistas ingleses. Aí, para entender o peso do imperialismo sobre a etnia Khoisan, basta saber como eles foram historicamente classificados. Por sua língua típica, foram chamados de Otetotes, ou gagos, em neerlandês. Pela prática de caça e coleta, foram denominados bosquiamanes. Então, a palavra Otentote já era um... Pejorativo. Hein?
Já era meio pejorativo, né? Já era meio pejorativo, né? Isso era muito comum, né? Sim, Aconteceu mesmo na Austrália, né? Com os aborígenes, né? Os índios, né? Que Exatamente. se consideravam índios, enfim, né? Todo lugar que dentro era da própria colonizado Europa tinha também, os essa... nórdicos, né, os bárbaros, chamados os bárbaros, né, os povos do norte da Europa, né, Dinamarca, Noruega, eles eram chamados os bárbaros, porque eles realmente tinham, dentro de uma lógica dos outros povos da Europa, entravam, matavam todo mundo, pegavam o que tinham, porque essa era a forma de inter-relação na Ásia também, assim, tipo, é mais para dar uma contextualização, porque, infelizmente, muitas pessoas tiram do contexto e passam inclusive eu vi muito isso, a acusar a doutrina espírita de ser racista, né? E na verdade não é isso. Quando você lê a obra no seu contexto, você percebe que não tem nada disso. Ok. Bom, vamos continuar, porque o texto aqui ainda está bem longe de acabar, né? Vamos lá. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas e apenas ela é que deve decidir da nossa sorte futura quais serão, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado. Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? Mais uma questão. 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? 3. O homem que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias. Lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? 5. E última questão. Qual a sorte das crianças que morrem em eternidade, quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estivesse entre os eleitos, por que este favor, se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Então, é uma série de questões, né, que são colocadas aqui para nos fazer pensar, né? E para a gente ver que, se não houver uma pré-existência, reencarnações, né, passadas e futuras, não haveria justiça, né? Por todos esses motivos. E essas questões levam a gente a pensar, né, que aí como que vai ser a oportunidade no futuro, Isso. né? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admite as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei de progresso, que cada um será compensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos ao de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar dessa questão nesse momento. Ora,
o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. O que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência se torna clara, a Igreja, sabiamente, se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante, mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que, ao admiti-la, não sofreria mais que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulada de modo explícito no Evangelho. Aí vem aqui. Tem um comentário aqui, ali para poder descansar um pouquinho. Quando desciam na montanha, uma passagem no Evangelho, né? Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe, então, seus discípulos: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele, Jesus, né, lhes falava. Está em São Mateus, capítulo 19, versículo 9 a 13. Aí a gente mostrou, né, uma evidência clara, né, que cita, né, a reencarnação dentro da Bíblia, né? É uma das coisas que a gente sempre, né, outras religiões contestam. Ah, mas não tem reencarnação na Bíblia. Tem, a gente está vendo de forma bem clara ali. Agora, só não entende quem não quer, né? Vamos lá. Algum comentário sobre isso? Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que você tenha da reencarnação, quer a aceite ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista. Não obstante todas as crenças em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e tê-la-íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo
em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la-íamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo o que proceda da parte dos homens. Seu primeiro título, ao nosso ver, é, antes de tudo, o de ser lógica, mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se deu ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se tiverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Aqui tem uma nota. Vamos lá. Vou ler essa nota aqui. Mas, assim, só para a gente não perder esse parágrafo que eu li aqui agora, né? É importante, ele fala aqui, né? Não seria assim, o fato de ter vindo dos espíritos, né? Toda essa comunicação, essa informação, não é por isso, assim, porque a gente sabe que essa comunicação dos espíritos, a gente também deve questionar, né? É porque do espírito que ela é verdadeira, a gente sabe disso, né? Mas pela lógica que ela se coloca, né? Pelos fatos que nos levam a ver que é realmente verdadeira o conceito da reencarnação, né? Da mesma forma que a gente duvida quando a questão do ser humano também, né? Então, mas é pela lógica que a gente entende a definição da reencarnação. Isso é importante. Faz sentido, Faz né? sentido, exatamente. Explica todas as coisas que de outra forma não teria uma explicação racional e justa, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi lido até agora? Além disso, as novas ideias, elas têm uma dificuldade muito grande de se estabelecer, né? Porque a mudança é algo difícil para tanto individual quanto coletivamente, né? Até grandes ideias que estão acontecendo. Isso que a gente está fazendo aqui agora, tem um grande cientista chamado McLuhan, que na década de 60 apareceu na televisão e disse que a humanidade, num futuro próximo, relativamente próximo, estaria fazendo o que estamos fazendo aqui agora. E ele era tido como um visionário que estava pensando em coisas que jamais aconteceriam, né? Ele já dizia, no futuro próximo, a humanidade, alguém vai estar num ponto da Terra e vai poder conversar com uma outra pessoa no outro ponto da Terra, como a gente está conversando aqui agora. E ele, muitas vezes, foi até ridicularizado, né? E a gente está aqui fazendo isso. O Helder, até corroborando o que você está falando, né? Eu lembro daquele desenho animado, né? Dos Jackson, né? Que tudo o que tinha ali, né? Aquelas teleconferências, um desenho da década de 50, né? Já trazia, né? Essa questão toda aí, né? E bem diante os visionários hoje, né? Teletrabalho, teleconferência, videoconferência. Então, o carro são pessoas que polua, né? Que também não usa combustível. Os visionários sofrem muito. O Leonardo da Vinci, ele tinha um protótipo de helicóptero, não existia ainda a tecnologias para construir, mas a mecânica toda, tudo eles já sabiam. A questão da parte da física, quantos dos grandes pensadores não foram. A própria medicina, né? Na Europa, por exemplo, não se era autorizado a abrir o corpo de uma pessoa até durante relativamente recentemente na história da humanidade. A medicina se pôde se desenvolver na região de Bagdá, no Oriente Médio, no norte da África, onde se estudava astronomia, por exemplo, se veio muito antes lá, porque o período histórico da Europa era um período chamado período das trevas, né? Então, medieval, em que esse tipo de busca de conhecimento era considerado uma heresia e a pessoa podia, inclusive, ser condenada a ser queimada viva. Então, as ideias progressistas, elas realmente têm uma dificuldade de se estabelecer. Talvez isso seja um teste, realmente, né? Como também está colocado aqui. É como se fosse um mecanismo social para testar até que a realidade dos fatos
não deixe mais forma de contestação. Na verdade, a nossa sociedade é conservadora, né? Então qualquer coisa nova realmente encontra resistência, né? Mas é isso mesmo. Vão adiante aqui. As notas, acho que ela fala de o que era nas edições anteriores. Acho que não precisa ler, não. Dá para a gente continuar. Tá, então. Tá. Só queria colocar aqui, né, nesse outro parágrafo anterior, que fala sobre, né, para a gente, que levou as 5 perguntas que levaram a gente a pensar sobre a condição da alma, né, em seu futuro. Eu sempre lembro assim, não cabe a nós, principalmente com o conhecimento que a gente tem, se a gente entende, né, e aceita a reencarnação, a gente ouve muito uma frase dentro dos nossos irmãos, né, nossa mesmo, né, da gente deixar para vencer né, os nossos vícios, tal, essa eu não consigo vencer nessa encarnação, não, eu vou deixar para a próxima, né? E a gente sabe que não pode ser assim, né? O fato da gente acreditar na reencarnação, entender isso, não dá para deixar para a próxima, não. A gente tem que batalhar para vencer esses vícios, agora, é nessa, né? Porque a gente está numa escola aqui aprendendo, né? A gente não pode, por acreditar na reencarnação, a gente cair na acomodação, não é isso? A Leci fazendo Lembrei da quadrinha, né? Se a Leci tivesse aqui, eu faria uma quadra, né? Com essa. Vamos lá, a gente termina. Vamos lá. E conheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora de salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 7. Tá. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade, te digo que, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Como o homem nascer da segunda vez, em vez de não haver de Deus. O que é nascido da carne é carne, espírito é espírito. Não te admires que eu te haver dito, importa-vos nascer de novo. Ver adiante o parágrafo falando sobre ressurreição da carne. Lá na frente, questão número 1010. Enfim, né, eu acho que aí a gente encerra, né, esse capítulo aí, deixando bem claro, né, pelo aquilo que a gente viu, por toda a reflexão, né, que a espíritos também é uma questão de lógica, que explica os dogmas, que explica a justiça de Deus, né? Sem a reencarnação da alma e vida futuras, seria lógica, né? Tantas diferenças observa aqui na nossa vida. E aí, deixa, né, quem quiser fazer aí os comentários finais aí para a gente encerrar aí o capítulo. Uma coisa que eu acho, Alexandre, que eu vi, Conceição, porque esse capítulo, Valquíria, ele é o final da... como eu vou explicar, ele é um capítulo que, para nós espíritas, ele repete muito o que já foi dito em palestras. Tudo. Então, ele parece... Alô? Pode falar. Aí ele parece meio óbvio, né? Às vezes, para nós espíritas. E para quem não conhece a doutrina, ele é um capítulo essencial, né? Vamos dizer assim. Talvez ele resuma todo aquele conhecimento com relação à reencarnação que a gente, quando não era espírita,
almejava, e bastava ler um capítulo como esse que a gente ia realmente avançar mais no que seria a doutrina espírita, né? Hoje, como espíritas, a gente às vezes lê com uma certa... Parece que já ouviu, já vi isso aqui, já estudei aquilo, né? Porque a gente já tem um certo conhecimento, mas para quem não conhece a doutrina, a gente observa que ele é um capítulo essencial aí. Tá ruim a internet. A conexão está ficando fraca. Exatamente. Não sei se é a sua internet aí ou se é a nossa, mas finalzinho do que você colocou aí Aqui tá bom. deu uma congelada aqui para a gente. Não sei se a Valéria aí, como é que ficou aí, Valéria? Não, gente, quem está dando problema é a conexão de vocês, porque os outros estão falando naturalmente. A nossa? Mas a voz de cortando. vocês estava falhando, Não. de vez em quando sumia, e o vídeo está congelado. De vez em quando, agora não, mas tinha congelado por uns bons minutos. Exatamente, para mim também. O Alexandre é que congela às vezes a imagem e o som para. Mesmo. Mas então, o Elcio, vocês conseguiram ouvir? Sim. Normal. Vocês conseguiram ouvir o Elson? Que o Elson colocou agora por último? Então foi. Tá, então tá ok, pessoal. Então vamos, se ninguém quiser colocar mais nada, vamos encerrar, né? Vamos... Quem poderia aí fazer o... Você pode fazer a prece final para a gente? Tá. Tá cortando, Alexandre. Saiu cortado aí, Alexandre. Tem que repetir. Conceição, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Está ouvindo? Conceição? Acho que a nossa conexão. Cadê? Acho que a nossa conexão. A Conceição caiu. Caiu. Tá. Voltou. Ok. Conceição? Cadê aqui? Não estou conseguindo. Conceição, estão pedindo para você fazer a prece. Está me ouvindo? Não. A nossa conexão. Minha internet está muito ruim. A internet Bom, dela acho que está estão ruim. algumas falhas aí. Acho que a nossa também. Deixa que eu faça a prece, Alexandre. Está bem estável. Cláudia poderia então fazer? Tá, o Elcio faz então. Fazer a prece. Vocês estão ouvindo o Elcio? Alexandre, o Elson se ofereceu para fazer a prece. Vai lá, Elson. Deixa que eu faça a prece aqui para a gente encerrar, porque hoje a internet parece que está bem ruim aí, né? Vamos lá. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer por estarmos aqui, por termos a oportunidade de discutir assuntos mais sérios, para podermos entender melhor não só a nossa existência, como a de todas as pessoas que é desse planeta. Temos a certeza que os bons espíritos estão velando por toda a Terra, por todos os países, famílias que habitam esse planeta, e que nós sairemos melhores do que nós entramos nessa crise, porque o objetivo é esse. O objetivo não é a morte do homem, mas a sua melhora, a sua conquista espiritual, que ele avance, que ele cresça. E nós, como espíritas, como sal do mundo,
vamos ter uma função importante, né, nesse pós-mundo, de pós-crise, que é justamente dar esse sabor, essa alegria, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Que Deus nos abençoe e nos proteja a todos nós. Graças